Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Amados, nós estamos aqui hoje para falar sobre a Parashá Bo, que significa vai. Essa Parashá vai de Êxodo 10, 1 até 13, 16. E, como nós estamos fazendo este ano, nós vamos começar pela Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então nós vamos falar da conexão com o Novo Testamento primeiro, para depois a gente entrar na Parashá, né? Nós fizemos a leitura da Torá, e na leitura da Torá nós vimos que houveram vários fatores de julgamento. O Egito está sendo julgado. E aí, em Romanos 9,14, que é onde nós vamos começar a nossa leitura, esse texto começa com uma pergunta. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Elohim, do Criador? De maneira nenhuma, o Rabino Shaul diz, que é o Paulo. Porque diz a Moshe: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Elohim que se compadece. Até aqui eu quero ler para você. Eu quero começar mostrando para você algo que eu acho que é muito interessante. Você acha que de alguma forma a injustiça da parte do Criador, quando ele pune uma pessoa, por que a gente acha que ele não é injusto? Porque a forma que ele vê as coisas é diferente da forma como nós vemos as coisas. Nós vemos um momento, a coisa aconteceu, a gente fala: oh, tadinho do fulano, tadinho do ciclano. Mas por que aquilo acontece com aquela pessoa? Existem duas possibilidades: ou a pessoa pode estar sendo provada, ou a pessoa pode estar sendo punida. Provação é diferente de punição, ok? Se ela está sendo provada, aquilo é para que ela possa ser aprovada, ou seja, ela vai ter um crescimento com isso. O povo de Israel passou 430 anos sendo provado, tomou pancada, foi oprimido, foi roubado pelos egípcios, ele foi provado. Agora o Egito, na Parashá que nós lemos, está sendo punido. Por quê? Pelo mal que eles fizeram com o povo de Israel. E aí, o que o Senhor vai pegar? Ele vai pegar a história, 430 anos, e vai olhar dentro da história, vai falar assim: vou olhar o que vocês fizeram, a intenção que vocês tiveram, a motivação até chegar nesse momento. Porque tem uma expressão na Bíblia, que é uma expressão muito interessante. Ela fala sobre o cálice do Senhor que enche. É um cálice de ira. E tem uma expressão, uma palavra em português, que é longanimidade. Tem que falar devagarinho para a gente poder. O que é longanimidade? É paciência estendida. Como é que a gente exemplifica isso? Uma borracha. Eu sou de uma época em que a gente pegava e fazia estilingue com câmara de pneu. Então a gente pegava uma câmara de pneu forte que a gente podia esticar bastante. A longanimidade é isso: você estica, estica, estica até o limite dela. Quando chega no limite, rebenta. É o que acontece com o Senhor. Então aqui tem um fator muito interessante, porque a justiça do Eterno, quando ela se manifesta de cima para baixo. E eu vou mostrar isso aqui, porque no texto que nós lemos está escrito assim: contra os deuses do Egito eu farei juízos, eu sou o Eterno. O julgamento começa onde? Nas regiões celestiais. Depois vem falando de Faraó, que é aqui o Paulo vai citar o Faraó aqui no verso 17, tá? Ele diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Hoje, nós só estamos falando do Faraó daquela época. Por quê? Porque eles tentaram e fizeram muito mal contra o povo de Israel. Senão nós nem estaríamos citando o nome dele. Então, há uma situação que é muito peculiar aqui, que é a questão
do Senhor olhar a situação toda e dizer: agora é o momento da punição. E aí, irmãos, Faraó não se curvou diante do Senhor em momento algum. E quando a Bíblia usa uma expressão dizendo assim: eu endureci a Faraó, essa palavra é uma palavra muito interessante em hebraico, porque ela vem do termo kavod, que significa também glória, mas significa tornar mais rígido, mais duro. Por que o Senhor usa essa palavra hebraica para definir esse endurecer? Porque Faraó, assim como todo ser humano, o Senhor conhece a história dele, e o Senhor pega e vê o futuro. Como é que a gente sabe que o Eterno vê o futuro? Nós temos um livro, o último livro da nossa Bíblia, que se chama Apocalipse. O Senhor já contou para a gente o final da história. Nós não estivemos no final, mas ele já esteve no final, já sabe o que vai acontecer. Então, ele já sabia que Faraó não ia se curvar. Então Faraó queria fazer o mal. O que o Senhor fez? Endureceu o coração dele, disse assim: então continua fazendo mal. Você quer fazer isso? Então vai e faz. Por quê? A pessoa segue pelo caminho que ela deseja. Aí eu vou voltar à pergunta: há injustiça da parte do Criador? Por que não há injustiça? Porque o Criador está permitindo que o homem tome as suas decisões e vá pelo seu próprio caminho. Olha só que interessante. Rabino Shaul continua falando o seguinte: disse-a, pois, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem pode resistir à vontade do Eterno? Irmãos, quando o Eterno quer fazer alguma coisa, ele passa por cima de todas as forças, sejam espirituais, sejam terrenas. Tem um versículo no profeta Isaías que é muito famoso, a gente cita ele várias vezes, que diz assim: operando eu, diz o Eterno, quem impedirá? Acabou. Por que nós sabemos isso? Porque as coisas acontecem do céu para a terra. E quando no céu alguma coisa é determinada, não há poder, não há força na terra para fazer isso não acontecer. Quando chegou o momento de libertar Israel, o Senhor falou assim: chega. Ele veio dando chance para Faraó e para o Egito. Foi um ano, irmãos, de praia. Um ano ele dando chance, dando chance, dando chance. Irmãos, se em um ano não houve arrependimento, onde é que está a injustiça do Eterno? Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Isso é muito sério. Então, o Rabino Shaul continua, ele diz assim: porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Quantas pessoas você já ouviu falar assim: ah, eu não queria ser assim, mas Deus me criou desse jeito. Ah, eu não estou contente com o que eu sou. Nós temos aqui, conosco, os irmãos não estão vendo, mas nós temos pessoas ligadas à área de psicologia, aqui, de psicanálise, que podem falar para a gente isso de uma forma muito clara. Pessoas que estão descontentes consigo mesmas. Isso chega ao extremo de pessoas quererem mudar a sua aparência. Tem gente que fala assim: ah, eu não estou contente com o meu nariz, ah, eu não estou contente com o meu rosto, ah, eu não estou contente com o meu corpo. Eu costumo brincar com os irmãos, é que se eu e mais dois igual a mim, assim, com essa bela napa, e nós entrarmos no elevador, a gente acaba com o oxigênio do local rapidamente. Mas você acha que a gente vai querer: eu vou querer operar meu nariz porque o meu nariz é feio? Nada disso. Por que a gente tem mania de querer questionar tudo aquilo que o Criador faz? Ele continua dizendo: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Como assim? O que você quer dizer, Rabino?
Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que tem gente que vai pelo caminho ruim. O Eterno fala assim: você quer esse caminho? Vou transformar você num vaso de desonra. Me transforma. Quantos exemplos nós temos na história de vasos de desonra? São muitos, irmãos, muitos. Na história do nosso povo, do povo judeu, tem um, na atualidade eu digo nos últimos 100 anos, né, que chamou-se Adolf Hitler, que foi um camarada que matou 6 milhões de judeus, e da minha família morreu lá. Um vaso de desonra, levantado para fazer o mal para o povo de Israel. Aqui, Faraó quem é? Um vaso de desonra. Enquanto isso, paralelamente, o Senhor levanta vasos de honra. Moshe, o nosso querido Moisés, é um caso desse. Ele é um vaso de honra. E aí a gente começa a ver o seguinte: o Senhor, Ele nunca faz nada à toa, mas no momento certo, a glória dele é mostrada através do quê? Destas situações. Então as pessoas vão olhar e vão falar assim: opa, esse Deus é demais. Isso aconteceu na porção passada da Torá que nós estudamos. Eu mostrei para vocês, os magos de Faraó, chegou no momento que eles não puderam replicar os milagres que foram feitos por Arão e Moshe. Aí já disseram assim: é o dedo do Eterno, aí não dá mais para mim, essa seara agora eu não consigo entrar aqui, porque aqui tem uma força sobrenatural que está agindo do céu para a terra. Como é que Yeshua chamou isso? Em português, é o reino do Eterno. Em hebraico, é o poder soberano dos céus, que a palavra Malchut significa isso, poder soberano. Então, o que aconteceu? Os céus voltaram a invadir a terra. Por quê? Porque está havendo um processo de regressão do que aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram do Criador. Mas agora o Senhor está fazendo o contrário. Nós temos a oportunidade de nos aproximarmos dele através de Yeshua. Você está entendendo que está havendo um processo de reversão? Por quê? Porque o Senhor vai ter que restaurar essa terra. Mas para restaurar a terra, Ele tem que primeiro trabalhar no homem, para que o homem possa revelar a sua verdadeira essência. E tem 2 tipos de essência. Tem uma essência boa, que são aqueles vasos de honra, e tem aquela essência, eu não vou chamar de ruim, irmãos, mas aquela que não é tão boa, que são os vasos de desonra. Então, o Senhor, Ele vai permitindo que essas coisas aconteçam até um determinado momento, porque aí Ele entra para começar a fazer algo diferenciado. Agora, eu vou entrar na Paraxá. Isso aqui foi só introdução, tá? Agora eu vou entrar na Paraxá. Agora nós vamos lá para a Torá. Êxodo capítulo 10, verso 1 e 2. Disse o Eterno a Moshe: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, para que conte aos ouvidos de teus filhos e os filhos dos teus filhos as coisas que fiz e os meus sinais que tenho feito entre eles, para saibais que eu sou o Eterno. Será que você percebeu o que eu acabei de ler? Aquilo que foi dito para Moshe, nós estamos replicando hoje. Aquelas palavras que o Eterno diz para Moshe, que estas coisas seriam faladas para os filhos e para os demais, está acontecendo hoje. Por quê? Porque Faraó se recusou a querer obedecer. Se eles viram lá atrás que era o dedo do Eterno, que os magos do Egito disseram assim: Faraó, tem uma força sobrenatural operando, e é o Deus dos hebreus. Qual deveria ser a reação de Faraó? Vou recuar e vou deixar eles irem embora. Mas por que ele não fez isso? Alguém tem uma opinião sobre isso? Isso está na história, irmãos.
Não? Deus endureceu o coração dele. Hã? Deus endureceu o coração dele. Qual que é a outra opinião? Porque ele era mau. Qual é a outra opinião? Irmãos, Faraó era considerado o quê? Um Deus. Faraó era considerado um Deus. Ele se achava Deus. Um Deus vai se curvar a outro? Só se o outro for maior. Só que Faraó esqueceu que ele era um Deus de carne e osso. E Faraó não queria se curvar. Tem um orgulho, irmãos. Tem um orgulho. Isso é uma coisa muito forte que tem hoje um negócio chamado arrogância. Uma pessoa que acha que ela é o máximo. Faraó se achava o máximo. Ainda mais no meio dos seus. Imagine Moshe entrando na sala do trono do Faraó, com toda a sua corte ali, Moshe chegando para ele dizendo: ó, o Eterno mandou você libertar o povo dele. Lá atrás, na semana passada, o que ele disse para Moshe? Quem é o Eterno? Para que eu ouça. E eu brinquei com os irmãos, eu falei assim: o Eterno vai mostrar as credenciais dele. E estas são as credenciais do Todo-Poderoso. Então, como ele não quer se curvar, o Eterno fala: você não quer se curvar? Não tem problema. Eu vou bater em você e vou fazer com que você continue apanhando o Egito sendo destruído. Aí, irmãos, temos a 8ª praga. Eu queria só parar para você se situar aqui. Vamos pegar um pouco da tradição judaica para a gente entender por que foram 7 e agora mais 3. 7 porque ele significa plenitude. Então o que o Senhor tinha que fazer? Ele bateu na plenitude no Egito. E por que 3? Porque 3 agora é transição. Vai transicionar o povo de Israel de uma situação para outra. Ok? Então, quando a gente pega essa divisão, nós temos que entender por que foi dividido desse jeito aqui. Por que não falou das 10 de uma vez? Porque isso tem um motivo dentro da tradição judaica, para a gente poder compreender isso agora. E aí, tem a praga dos gafanhotos. Os irmãos se lembram que lá no livro do Apocalipse vão ter gafanhotos também, que vão morder as pessoas, e a sua mordida vai ser como de um escorpião, que vai ser muito dolorida e tudo mais. Então, a praga vai se repetir. Só que nesse caso, como eu disse para você que o julgamento está vindo do alto a baixo, tinha um deus do Egito que chamava Ísis, e a contraparte dele, que era o Serapis. Os dois tinham a missão de proteger o Egito contra a praga de gafanhoto. Mas o Senhor então fala com Moshe e ele levanta a sua vara sobre a terra do Egito, o seu bordão, e os gafanhotos começam a invadir o Egito. Vou fazer uma pergunta para os irmãos: cadê Ísis e Serapis? Se esconderam? Pode, porque... Eu também tenho outra opinião, pastor. Eu acho que eles deviam ter ido fazer alguma compra no Cairo. Na hora. Devia ter um shopping naquela época, eles foram visitar um shopping no Cairo. Olha, porque eles estavam ausentes e o Egito foi inundado por gafanhotos. O que tinha sobrado de erva, os gafanhotos comeram. Irmãos, eles não tinham mais comida no Egito. Entenda isso, irmãos. O Senhor mandou um vento. E a palavra vento, né, ruach, que é a mesma palavra para espírito. E aí, a minha opinião é que o Senhor falou para o Espírito Santo assim: chama os gafanhotos e manda eles invadirem o Egito. E eles vieram, irmãos, e se multiplicaram de uma tal forma que eles pareciam uma nuvem, deixaram o Egito escuro. Eu não sei como é que os irmãos lidam com essa questão de insetos, né? Mas imagine gafanhotos na sua casa, enchendo a sua casa.
Já temos algumas reações das mulheres aqui, você que não está ao vivo, mas nós temos reações das irmãs aqui que já estão, arrepiadas, só de pensar naquele monte de gafanhoto na sua casa, pulando nas suas coisas, no seu quarto, entendeu? E eles vieram, porque foi dada uma ordem. Então eu quero mostrar para você como o Moshe tinha autoridade sobre a natureza. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Essa autoridade de Moshe, depois de uma ordem do Eterno, ele mexia com as coisas da natureza, assim como o Senhor deu essa autoridade para Adão. Adão, no princípio, essa mesma autoridade agora estava com Moshe. Então perceba isso, que isso é uma coisa que nós precisamos ter restaurado. Inclusive, nós vamos aqui fazer um seminário sobre finanças, tá? Eu vou falar sobre 8 pilares do sucesso dentro do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. Um dos pontos que eu vou tocar é esse. Só que eu não posso falar agora, porque senão eu não vou estragar meu evento. Mas nós vamos falar sobre isso. Eu quero mostrar como essa questão da autoridade foi perdida. Eu estou falando de nós homens, viu? Estou falando aqui de homens que não estão exercendo a sua autoridade. E aqui Moshe deu a ordem e os gafanhotos vieram, encheram a terra do Egito e tal. Aí Faraó diz assim: não, por favor, tira os gafanhotos daqui e tudo mais. E aí ele fica arrependidinho. Só que a gente sabe que não é arrependimento, ele está com remorso, porque ele peitou Moshe e agora se deu mal. Aí a mesma ordem Moshe dá para os gafanhotos saírem, e só para outro vento que carrega só os gafanhotos. Olha que vento esperto esse, ele só leva gafanhoto. Gente, que coisa linda, que maravilha. Rabino, vamos pôr um pontinho aqui? Por favor. Queria pôr 2, desse endurecimento de Faraó, que não é muito diferente da gente. Às vezes a gente vê muita coisa que o Eterno faz e a gente endurece o coração, porque ele está vendo aqui várias coisas, mas acaba de voltar ao normal, ele volta a endurecer de novo. Então às vezes a gente acaba de presenciar um milagre, alguma coisa que o Senhor fez, se chegar uma luta, a gente endurece de novo. O Eterno fez isso comigo, não sei o que, e começa a endurecer. Então assim, a gente está falando de Faraó aqui, mas a gente não é diferente dele. A gente, o tempo inteiro o Senhor está ali, está fazendo os milagres. Eu queria pôr esse ponto, queria pôr o segundo ponto, do domínio que o Eterno deu para Adão sobre os animais. Nós temos esse domínio, tanto que quando vai moço falar em casa, eu já começo. Estou te repreendendo porque eu tenho domínio sobre vocês. Tudo bem, elas estão aparecendo ainda, mas vai ter que morrer. E a dengue que a gente tem hoje, nós, com a autoridade que a gente tem, a gente pode falar: estou repreendendo vocês na minha casa aqui não, no meu ambiente aqui não, porque aqui está havendo um processo de domínio. Moshe fala e acontece. Ele fala de novo, as moscas vêm. Claro que tem o comando do Eterno, mas esse domínio foi dado para nós, não é? Então, assim, a gente tomar posse porque às vezes a gente está carregando Bíblia, mas nem acredita no que está aqui, que a gente não põe em prática. O problema é esse, que às vezes a gente nem acredita. Fala: tudo bem, isso foi lá para Adão, para mim não funciona. Mas como assim não funciona? Bem, vamos então aqui abrir um parênteses para fazer uma observação. Alguém aqui é feito com uma matéria diferente de Adão? Moisés? Enoque? Abraão? Por que nós não conseguimos às vezes ter as mesmas ações deles? Yeshua veio aqui para esse mundo como homem. Mas Yeshua, ele Yeshua. Não, a questão é que ele obedecia. E ele disse, deixou registrado na palavra, que nós faríamos milagres até... Cadê?
Exatamente. Está faltando o quê? Coragem, audácia para a gente chegar e fazer. Nós tivemos uma experiência alguns anos atrás. Eu morava aqui no bairro da Chave, em Votorantim, e nós tivemos uma experiência muito interessante, porque foi um dia que tinha chovido muito. Aquela semana tinha chovido demais, e nós estávamos vendo que o rio ia transbordar, e começou a transbordar o rio. E a minha casa era no fundo, o rio passava no fundo da minha casa. Eu me lembro que um dos irmãos, que tinha uma padaria, uns 300 metros na frente, ele passou em frente à minha casa e ele gritou: Rabino, pega a sua esposa, seu filho, pega o carro e corre. A inundação começou. Eu me lembro que eu estava de bermuda, de camiseta, com um kippah só na cabeça, com um tzitzit, obviamente, né, que eu uso o dia inteiro. Aí eu de chinelo, o Senhor falou assim: vai lá para fora. Eu saí, irmãos, na chuva, e na rua começou a vir a inundação. Começou a vir a água começou a encher. Eu cheguei no meio da rua, levantei a mão e disse assim: em nome de Yeshua, para a água e volta. A chuva fez assim, começou a diminuir e parou. A água pegou e começou a recuar. O Guto estava do meu lado, ele olhou e falou assim: Rabino, o que aconteceu? Eu falei: vamos embora, porque a chuva parou e a água vai descer. Por que a gente não pode ter essa autoridade? À meia-noite eu fui lá de novo, o rio estava na sua margem correta, tinha baixado. Por que a gente não pode fazer isso, irmãos? Nós temos medo do quê? Ou de quem? Por favor, irmãos, eu estou falando com você que é homem, por favor, tu é autoridade, você é sacerdote. Você precisa tomar isso nas suas mãos. Aí tem as mulheres que falam assim: Rabino, eu não tenho marido, então a autoridade é sobre sua vida. Exerça. Se precisar de alguma coisa, pede ao Senhor. Vai lá e ora. Por que não pode acontecer? Qual que é o problema? Então, irmãos, nós estamos aqui com uma paraxá que vai dar para a gente muitos princípios e lições. Eu não vou poder extrair tudo, porque é muita coisa. Mas eu quero que você entenda aqui que tem um homem no controle disso. Quando chega adiante, tem a praga das trevas. Moshe vai apagar o sol por 3 dias. Como assim? Porque as trevas foram tão intensas que as pessoas não conseguiam caminhar. Eles não enxergavam nada, irmãos. Que trevas são essas que ele chamou? Essa palavra trevas é a mesma palavra lá da criação, Rocher. Havia trevas sobre a face do abismo. Ele chamou algo que estava na criação. Ué, por favor, me ajuda. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nós precisamos parar para pensar sobre isso. Nós vamos colocar isso em prática, irmãos. Porque nós vamos ver o tempo do fim. O Senhor está para vir nos buscar, mas Ele falou que vai usar a nossa vida para que milagres aconteçam. Então nós temos que tomar uma atitude. Tem que ter coragem. Foi o que o apóstolo falou aqui. Cadê a nossa coragem? Está com medo do quê? A gente ora para as coisas acontecerem. E as coisas têm que acontecer. Não é para que a gente seja falar assim: eu tenho poder. Não, eu não tenho nada. Mas Yeshua dentro de mim, quando ele fala assim: ora por isso, aquilo vai acontecer. Nós tivemos aqui na congregação vários momentos em que o Senhor deu a mim discernimento. Nós oramos por pessoas que foram curadas aqui. Nós liberamos palavras para pessoas aqui. E essas palavras se cumpriram. Tudo no tempo certo. Os irmãos entendem? Então não dá para a gente brincar com isso aqui. Eu tenho que pegar esse princípio e falar assim: eu vou fazer isso aqui acontecer em nome de Yeshua. E só para a gente descontrair um pouco, tinha um Deus lá no Egito que era conhecido como Deus Sol. Sabe como é que era o nome dele? Ra. Aí o que o Senhor fez? Ra!
Morreu. Cadê o Rá? Morreu. Aí o Deus Sol apagou. Tadinho dele. O faraó e o povo do Egito entendeu que Israel carregava algo tremendo, um poder e uma autoridade únicos na terra. Onde é que esse poder e autoridade está hoje? Conosco. Por isso, irmãos, que a gente precisa parar para pensar o seguinte: o Senhor quer transicionar a nossa vida nesta semana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra está viva. Tudo que nós falamos na semana, o Senhor começa a fazer acontecer. Então, essa semana é uma semana de transição para nós. Há 3 dias atrás começou um novo mês no calendário judaico. É um mês de muita alegria e felicidade. Será que é coincidência? Você entendeu? Que é um mover no reino do Espírito, preparando a minha vida e a tua para algo novo acontecer? Então nós temos que parar para pensar o seguinte: se no reino do Espírito isso já está alocado, o que eu vou fazer? Vou deixar passar e falar assim: não, Senhor, eu não quero ser feliz, eu não quero alegria esse mês, não, Senhor. Está amarrado. Se você não quer, eu pego a sua alegria também, eu incorporo na minha, em nome de Yeshua. Mas é tempo disso acontecer nas nossas vidas. Esse mês é um mês para a gente se regozijar, se rejubilar. Lembrando que no mês de março, no próximo mês, tem Purim, mais alegria. Ou seja, o Senhor está preparando para a gente tempos de alegria. Rabino, eu posso com um pontinho aí também? Porque a Torá é a sombra do que viria, né? Sobre a nossa vida. Enquanto havia trevas, num país inteiro, vamos pôr o Brasil, o país inteiro do Brasil tem trevas. Tem uma cidade só que tem luz, que é onde Israel habitava, Goshen, né? E isso representa a nossa vida. Enquanto a gente está andando, que é trevas, nós carregamos a luz. A gente ilumina, né? Porque o povo de Israel é o único que tinha luz. Imagina que loucura que era na cabeça dele. Eu podia palpar as trevas de tão escuridão que tinha. Tão densas. Agora naquela cidade, ele olhava e falava: o que é aquilo ali? Aquela luz ali, gente? Só existia na cidade de Goshen. Então, assim, como que a gente tem que pôr esse paralelo na nossa vida? Nós carregamos a luz e acabou. Por quê? Nós temos a luz em Yeshua. Se a gente não tem Yeshua, pronto, a gente já tem trevas, não é assim? Sim. Agora, se nós temos Yeshua, onde a gente vai, trevas tem que ir embora. Porque quando chega a luz não vai tirar nada do lugar. A luz só vai mostrar o que está dentro do lugar. Não é isso? Então é através da luz que eu vou enxergar. Opa, eu posso cair ali, ó, tem uma cadeira aqui. É isso que a luz faz para nós, né? Então a gente tem que tomar posse dessa luz e falar: não, tudo bem, pode ter trevas lá fora, mas eu tenho a luz. Os irmãos entenderam isso? O que Yeshua disse sobre nós? Vós sois a luz do mundo. Olha só que interessante. E aqui no Egito, os judeus tinham luz. Tem alguma coisa que não está batendo? Não, irmão, está tudo se encaixando. Mas eu quero que você pare para pensar que nós vivemos num mundo de trevas. Mas como a Rebete disse, nós carregamos esta luz. E essa luz é tão forte, ela é tão intensa, ela é tão tremenda, que essa luz faz com que as pessoas olhem e digam assim: opa, você é diferente. O que é isso que você tem? Então, pare para pensar que em meio às trevas, a nossa luz não pode deixar de brilhar. Não deixe a sua luz se apagar.
Sabe o que você tem que fazer? Aumenta a intensidade da sua luz. Como que a gente faz isso quando a gente está no mato? Como é que a gente aumenta a intensidade do fogo? Jogando lenha na fogueira. Permita ao Espírito Santo que ele jogue hoje lenha na sua fogueira. Em nome de Yeshua. Irmãos, deixa eu caminhar aqui, porque já está. O meu relógio está dizendo que eu tenho que andar. Aí nós vamos para Faraó. Faraó encontra com Moshe de novo, ele diz assim, capítulo 10, verso 28. Disse, pois, Faraó a Moshe: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. E Moshe responde: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Olha o arrogante aqui. Sai daqui, porque... Aí Moshe disse, não tem problema não, porque agora o Senhor ele vai bater e ele vai dar a última paulada, que é a morte dos primogênitos. Irmãos, por que o Senhor quis matar os primogênitos? Você lembra que antes dele falar sobre a morte dos primogênitos, ele vai dar instruções para o povo de Israel, para pegar um cordeiro, separar o cordeiro, para que o cordeiro pudesse ser sacrificado na casa dos judeus, e pegasse o sangue e passasse sobre os umbrais e a verga da porta. Os irmãos lembram de tudo isso? Então, antes de falar de primogênito, deixa eu mostrar uma coisa para você. O que Moshe, nesse intervalo, o que ele falou para Faraó? Faraó disse assim: sacrifica aqui mesmo. Moshe disse assim: não posso fazer isso. Por quê? Porque os egípcios têm um Deus, e nós falamos sobre isso na paraxá passada, que esse Deus tinha formato de um cordeiro. Se eu sacrificar aqui, eles vão vir para cima de nós. Os irmãos lembram disso? Agora, o que o Senhor fala? Pegue o cordeiro e sacrifique, porque agora eu vou humilhar esse povo de forma plena, e eles não vão tocar em vocês. Moshe teve o cuidado de falar isso. Agora o Senhor está dizendo assim: não, você pega o cordeiro e leva para casa. Leva o cordeiro para casa, deixa ele contigo 4 dias, aí depois você sacrifica ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já levou o cordeiro para casa? Se você não levou, eu te dou um conselho: leve ele para sua casa. Leve Yeshua para sua casa. Leve Yeshua para sua casa. Por que ele vai ficar 4 dias? Tem alguma coisa por trás do número 4? Lógico que tem. O 4 é o número do mundo. O sacrifício do cordeiro seria para todo mundo, mas todo mundo que obedecesse às instruções do Eterno. Está disponível para todos? Sim. Mas todos vão querer? Não. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a obedecer. Irmãos, a gente tem que estar disposto. Ontem eu estava falando aqui na ministração à noite, que nós estamos chegando numa época em que o pessoal já está preparando o carnaval. Estão preocupados com o carnaval. Se a gente fala assim, larga esse negócio de carnaval e vamos para a casa do Senhor, o que eles vão falar? Você é louco. Eu aguento para aproveitar e pular o carnaval. E logo depois do carnaval havia um juízo bravo sobre o Brasil, porque as pessoas não querem parar para ouvir o que o Senhor está dizendo. Então, Faraó não quis ouvir. O Senhor está dando instruções para Moshe e para o povo de Israel: sigam as instruções. Porque quando o Senhor diz algo para a gente, nós não temos que fazer nem a menos e nem a mais. Fazer só o que Ele mandou. Por que Ele vai matar o primogênito? Os primogênitos, irmãos, eles são os sucessores naturais em qualquer família.
Dentro da tradição judaica, o primogênito ele herdava praticamente tudo do pai e os outros filhos ganhavam um presente. O primogênito ele tinha a atribuição de receber o quê? O comando espiritual da família. Os irmãos estão ouvindo isso? Sim. Então todas essas coisas, elas mostram por que o Senhor vai bater no primogênito. E é interessante que o primogênito vai morrer, mas não só de Faraó, de todo o povo e até dos animais. Por favor, preste atenção, isso é muito importante. E o Senhor disse para Moisés assim: à meia-noite eu vou sair pelo meio do Egito e todos os primogênitos morrerão. Ah, Rabino, por que é meia-noite? Então, lá no nosso site, no shemaisrael.com, tem um artigo falando sobre isso, em que eu explico isso com detalhes. Aqui eu vou mostrar para você, só para você poder entender dentro do nosso contexto. Meia-noite é a hora sexta, porque o dia começa com a noite, e a noite geralmente começa às 18 horas. Então, às 6 horas da noite, começa a vir o julgamento. O 6 é o número do homem. E esse horário é o horário em que as trevas fazem o quê? Sacrifícios. Então o que o Senhor está dizendo? Que no mundo espiritual, os demônios vão estar sendo julgados à meia-noite. Mas também tem uma outra coisa muito interessante, porque o Senhor disse assim: eu vou sair e eu mesmo vou executar isso. E aí a palavra diz que saiu um anjo da morte, matando todo mundo. Só que quando ele chegava diante da casa dos judeus, ele pulava por cima. Qual era o motivo disso acontecer? O sangue. Quando ele olhava para o sangue, ele dizia assim: alguém nesta casa morreu para que a redenção pudesse acontecer. Vergas e umbrais. 3. As 3 dimensões do homem estavam cobertas pelo sangue: corpo, alma e espírito. O homem estava completamente protegido pelo sangue. O cordeiro de 1 ano morreu no lugar deles. E aí a Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Por favor, presta atenção, isso é importante, irmãos. Lá no livro de Apocalipse está dito que quando João viu Yeshua, ele viu um cordeiro que tinha sido morto, mas que se transformou no leão da tribo de Judá. Amém. Aleluia. Então, o que está acontecendo aqui é que está havendo uma reversão de um julgamento. Ele está em andamento e o Senhor está revertendo o que foi feito contra Israel, agora fazendo isso a favor de Israel. Então, o mundo espiritual está sendo julgado. Aqui tem escrito que Faraó no trono vai ser punido, os seus servos também, e até os seus animais. Nada fica fora do julgamento do Eterno. Nada. Então, baseado nisso aqui, nós vamos ver o seguinte: ninguém ia incomodar Israel, porque o texto diz que nenhum cão ia se levantar contra eles, ou ia rosnar, ou ia latir contra eles. Então, isso é uma coisa também muito interessante a gente ver, que quando o Senhor fala com o seu povo, que Ele vai julgar a nação, vai julgar um povo, o seu povo vai ser protegido. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a hora que o juízo começar a bater no Brasil, eu e você estaremos
guardados e protegidos pelo Senhor. O mal não vai tocar na sua vida e na minha vida. Então nós vamos ter mais uma vez a mesma experiência que nós tivemos na época da Covid aqui. Eu já falei sobre isso com os irmãos. Enquanto estava todo mundo fechado, estava todo mundo aí de máscara, guardando distância, aqui a gente estava aberto, sem máscara, um abraçando o outro e ninguém pegou Covid. Aleluia! Então por quê? Porque o Senhor disse que ia fazer isso conosco. Então, irmãos, nós temos aqui esse julgamento agora, que vai se dar sobre o último demônio lá no Egito, chamado Ptah, que ele é Deus da vida do Egito. Mais uma vez o Ptah acabou indo fazer alguma coisa, né? Eu nem sei se ele não deve ter viajado para outro lugar também, né? Porque lá atrás que o shopping também, né? Não é capaz de ter ido para outro lugar, mas tudo bem. Então, irmãos, o Senhor disse que haveria um grande clamor na terra do Egito como nunca houve. Essa palavra, clamor em hebraico, tzahak, que significa gritar, clamar por socorro. Agora você imagina, à meia-noite, o Senhor envia o anjo da morte, o anjo começa a passar e matar. E esse ser, ele tem um conhecimento tão grande que ele só mata primogênito. Imagine em cada casa um morto, ou às vezes dois. Por quê? Se o pai é primogênito e gerou um primogênito, quantos morrem? Dois. Vocês estão entendendo? Se eles têm um animal dentro de casa que é primogênito, morre também. E assim sucessivamente. Se tem uma mulher que casou com ele, ela é primogênita, e não teve, ela nasceu primeiro, vai morrer quem? Pai, mãe e filho. E cachorro, e sei lá, gato, quem tiver lá vai morrer. Vocês estão entendendo isso? Então na terra do Egito houve um clamor, havia gritos de socorro. Imagina quando deu meia-noite, o Senhor falou assim: sai. Meia-noite no nosso relógio. Porque no Senhor não tem tempo. Mas ele já tinha feito um decreto celestial, dizendo que no Egito tudo isso iria acontecer. Ele pegou Israel de surpresa? Não. Ele pegou o Egito de surpresa? Eles não acreditaram, mas não pegou de surpresa. Vocês entenderam isso? O Senhor tem falado com o Brasil, o Senhor tem falado com o mundo. A hora que acontecer, vai ser surpresa? Não. Mas as pessoas não estão acreditando nisso, porque acham que esse nosso livro, que é conhecido como Bíblia, é um livro velho, empoeirado, e que ninguém dá crédito para ele. Mas é o que está acontecendo. Então, o Senhor, quando começou a passar, ele começou a matar. E ele disse para o povo de Israel assim: vocês vão ficar em casa trancados até o dia seguinte. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Comendo. Fazendo uma festa. Alô? Alô? Estava celebrando o quê? Festa. O Senhor passou por cima. Eles estão celebrando isso. Então eles fizeram o quê? Pães ázimos. O pão sem fermento. Por quê? Porque na Bíblia o fermento está ligado à corrupção, ao engano. Então eles estavam puros diante do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós pararmos para obedecer o Senhor, as coisas vão acontecer, os milagres vão acontecer. Eles fizeram isso, eles pararam para obedecer e fizeram o pão ázimo. E outra coisa interessante, o pão, até 18 minutos ele não fermenta. Passou de 18 minutos ele vai fermentar. É muito interessante isso. Agora, o 18 significa o que na tradição judaica?
Rai, que é vida. Depois de 18 minutos, então, a vida sai e entra a morte. Olha que legal. O pão ácido, então, representa o quê? A vida para eles. A vida sem corrupção, a vida sem pecado. Uma vida de obediência que leva-os a celebrar. E enquanto eles estão celebrando, o povo lá fora estava chorando e gritando por causa das mortes dos primogênitos. Vai ser assim conosco? Lógico que vai. Enquanto o mundo vai estar sendo acabado, atacado pelas trevas, punido pelo Senhor, nós vamos estar celebrando. Ai, Rabino, mas como assim nós vamos celebrar? Lógico, nós não vamos querer que os outros morram, mas se eles não quiserem obedecer, nós vamos festejar porque nós vamos continuar obedecendo a palavra do Senhor. Amém. Eu me lembro, irmãos, que no tempo da Covid a gente estava aqui no Shabat dançando, hospital cheio, nós estávamos aqui dançando de alegria. Uhul! Ué, vamos fazer diferente? Não, porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Eu acho que você deve me considerar um cara chato, porque eu só falo de obediência. Mas a obediência é que traz essa bênção para a gente, e a gente tem vivido isso. Deixa eu pôr um pontinho aqui, Rabino, que a gente festeja todas as festas bíblicas. E nós somos representantes do Eterno, né, na Terra. Sim. E cada vez que a gente faz Pessah da forma correta, porque a gente faz o jejum, lá no jejum muito difícil para nós, a gente faz com as ervas amargas, tudo certinho. Nós estamos julgando o Egito. Cada ano que a gente faz a festa, porque essa festa é estatuto perpétuo. Sim. Concorda? E ele fala que esta noite eu passarei. Então, quando a gente está aqui, por isso que a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Quando a gente está fazendo Pessah, enquanto nós estamos aqui, dentro da casa, que ninguém pode entrar e penetrar, é o que está falando, o anjo não pode entrar aqui, né? Da morte. Da morte, porque tem sangue e tal. Enquanto nós estamos aqui, lá fora, o Egito está sendo julgado. Por isso que é tão difícil para nós fazer a festa, é um peso espiritual muito grande. A gente que faz a festa sabe como é que é, não é fácil. Então, assim, a importância da gente fazer com o conhecimento correto. Por isso que o inimigo, o diabo trabalhou bem feito, muito planejado, de colocar Pessah, Páscoa, com coelhinho, com chocolate, porque não tem juízo para eles. Porque se cada crente continuar com coelhinho, com chocolate, não vai trazer juízo para ninguém. Pelo contrário, vai ajuntar-se com o inimigo. Agora, a gente, como a gente está obedecendo aqui, faz certinho e é estatuto perpétuo, a gente traz juízo. Mas vem um peso espiritual sobre nós. É verdade. Porque o inimigo não quer que a gente faça Pessah. Porque ele sabe que se a gente fizer, juízo vem contra ele. Com certeza. E o cuidado que tem que ter nessa época dos primogênitos, porque primogênito morre também nessa época, porque está escrito aqui que vai morrer. Sim. E a Denise falou uma coisa interessante, que eu quero pegar uns 2 ou 3 pontos que ela falou. Vamos pegar primeiro o primogênito. Os primogênitos são honrados que obedecem. Alô? Amém. Eu sou primogênito. Eu tenho sido honrado a cada peça. Então eu não posso abrir mão do negócio se te obedecer. Outra coisa, irmãos, a Alex falou do chocolate, né? Onde é que tem escrito na Bíblia que coelho bota ovo de chocolate e ele já vem embalado e fritinha? Alguém pode me mostrar para mim, por favor, onde é que tem um coelho? Bota ovo, hein? Não, olha, esse coelho é poderoso, meu irmão. Esse coelho é poderoso. Um coelho que bota ovo, rapaz. Não é coelho, não é coelho. Não é nem coelha, não é nem a fêmea, é o macho. Vai ser macho assim lá embaixo, hein? O cara é tão macho que ele bota um ovo. Oh, glória! Ele é bom de marketing.
Né? Não é bom de marketing o cara? Qual que é a pergunta? Não, mas o que ninguém sabe que tem por trás do coelho que bota ovo é que era usado antigamente como Deus da fertilidade. Não, nós sabemos disso. Mas as pessoas não sabem comemorar isso. É. Esse é o problema. E aí, irmãos, abre para demônios entrarem. E aqui, o Senhor diz assim, Êxodo 12, 13: naquela noite passarei pela terra do Egito, ferei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como animais. Sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Eterno. Irmãos, você imagina o Eterno passando pela terra do Egito, aquele monte de demônio, principado e potestade, olhando assim e não podendo se mexer. Imagine Satanás, e Yeshua morreu em besta. Imagine Satanás, a alegria que foi para ele quando Yeshua morre. Dizem que a alegria de pobre dura pouco. Então Satanás não é pobre, ele é paupérrimo. Oh, coitado. Não durou muito tempo, Yeshua está lá, entra no inferno, vai, chega, estica a mão e fala assim: a autoridade sobre esse lugar é minha, me devolve. E ele, junto com todos o cafetério, ele foi obrigado, um cara ruim que eu creio, a entregar de volta a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. O diabo não manda nem no lugar que ele diz que é a casa dele. Por isso, irmãos, qual que é a autoridade que esse bicho tem? Nenhuma. Me ajuda, irmãos, eu estou aqui raciocinando com você dentro da Bíblia, te mostrando que lá naquela época, o Senhor passou por cima de principado e potestade, pisando duro para falar assim: meu povo, agora eu vou libertar. Imagina a mão do Senhor falando para Israel assim: vai, e dizendo para os capetas assim: não toca, porque esses são meus, eles foram lavados no meu sangue e remidos e são meus. É isso que eu queria que você pudesse entender, que nem os demônios que dizem que são alguma coisa puderam fazer algo. Por quê? Porque eles viram o sangue. E quando eles viram o sangue, eles sabiam o significado do sangue. Então eu gostaria de mostrar isso para você hoje, para você entender o tamanho da redenção, o significado e o impacto que isso causou. E aí, em Gênesis 12, 14, está escrito assim: e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Eterno, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto eterno. O que virou tragédia para os egípcios, para nós começou um tempo de festa. É por isso, irmãos, que o diabo fica tão louco, ele não quer que as pessoas lá fora saibam disso. Então, quando as pessoas vão fazer coelhinho e blá, eles estão fazendo por quê? Porque o diabo está cegando o entendimento dessas pessoas para eles não aprenderem isso. Porque o dia que eles aprenderem e forem libertos, eles vão falar assim: misericórdia, eu errei minha vida toda, mas agora eu quero acertar. E que o Senhor, Ele quer fazer isso, Ele quer trazer o povo para Ele, para que o povo possa celebrar junto com Ele. Hoje, por exemplo, é Shabat. Hoje é um dia do quê? De alegria. Hoje é o dia da gente se alegrar diante do Senhor. Por quê? Porque hoje está escrito que o Senhor fez tudo e nesse dia Ele descansou. Eu comentei aqui com os irmãos, qual foi a primeira coisa que Adão fez depois de ser criado? Guardou o Shabat. Ele foi criado no 6º dia e no 7º. Por favor, irmão, é só raciocinar. Entendeu? Eu estou colocando o Tico e o Teco e os amigos para poderem raciocinar, para a gente entender como é lindo o que nós estamos fazendo. Nós estamos indo lá para o padrão da criação e nos aliando ao Senhor para fazermos aquilo que Ele instituiu para que nós fizéssemos.
E fazendo isso, nós estamos o quê? Obedecendo. E toda vez que nós obedecemos, Deuteronômio 28 diz assim: e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes e obedeceres a voz do Eterno teu Criador. Fazer uma pergunta? Ô Ravi, eu queria colocar um ponto aqui, que quando os hebreus estavam lá na terra de Goshen, era um Shabat, para poder ser feita a preparação. O dia que Deus pediu para que eles separassem o cordeiro, e eles estavam fazendo aquela movimentação toda, os egípcios acharam estranho, porque era um Shabat, no dia do Shabat é dia de descanso. Então, os hebreus da época, eles fizeram um movimento. Toda aquele pessoal que estavam ali, eles tiveram a oportunidade da redenção. Com certeza. Porque no dia de Shabat não é um dia normal para que um judeu, um hebreu, fizesse aquela movimentação toda. Mas eles estavam cumprindo uma ordem. É verdade. Que viria a redenção. Então, assim, as pessoas que não vêm hoje, é porque ela já criou uma casca. E é essa casca que é o perigo. Então, assim, o difícil não é sair do Egito, é tirar o Egito de dentro de você. É verdade. Porque a oportunidade que foi dada na época era para isso, e serve para nós hoje. Sim. E irmãos, o que a Débora está falando aqui é uma coisa muito interessante, de tirar o Egito de dentro do coração. Porque isso precisa ser feito a todo custo. Nós não podemos continuar querendo viver no mesmo padrão antigo, estando no Senhor, aprendendo a palavra dele. Nós não podemos fazer isso. E olha, isso é tão sério, irmãos, que nós, por exemplo, quando eu falo do sangue que foi colocado nos umbrais e na verga da porta, hoje, o que nós fazemos para representar isso? Colocamos uma mezuzá na porta das nossas casas, que ela tem um símbolo, a letra Shin, que é aquele, parece um tridentezinho. O que é essa letra Shin? Ela é a primeira letra do nome Shaddai, que é um acróstico de Shomer Daudot Israel, o guardador das portas de Israel. Então isso mostra pra gente que quem chega na casa de um judeu e vê uma mezuzá, o que essa pessoa pensa na hora? O guardador das portas de Israel guarda esta casa. Se vamos entender, isso é lindo, irmãos. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos baseados aonde? Naquilo que está escrito na palavra do Eterno. Por isso é muito importante. E quando nós olhamos a mezuzá na porta das nossas casas, qual que é o entendimento? O destruidor não pode entrar. Ele não tem autorização para entrar na minha casa. Mas quem tem autorização para entrar? É Yeshua, porque a casa é dele. E nós estamos ali como os moradores, mas a casa pertence a ele, porque foi ele que nos deu. Então isso é uma coisa muito incrível, irmãos, que o Senhor tem dado para a gente, para que nós possamos compreender todas estas coisas. E nós precisamos lembrar isso pelas gerações que nós estamos vivendo. Os nossos antepassados fizeram questão de lembrarmos. As nossas famílias falavam para a gente sobre isso, e nós precisamos passar isso para os nossos filhos, precisamos passar para essa geração. A fé que nós temos, o conhecimento que nós temos da palavra do Eterno. Isso tem que ser passado adiante. Qual é a mensagem? O Eterno feriu os egípcios e liberou o nosso povo. E eu só quero terminar isso aqui, irmãos, terminar no sentido de mostrar para vocês mais um princípio. Tá? Faraó se levanta de noite e manda chamar Moshe, manda procurar Moshe. Acharam Moshe, né? E Moshe diz assim, olha, ele diz para Moshe, levanta-te e sai do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e servi ao Eterno como tem dito. Levam tudo que vocês têm e vão embora. E no final do versículo 32 ele diz assim, abençoai-me também a mim. Que sem vergonha. Na hora que agora
bateu, acabou com o Egito, agora ele diz o seguinte: vai embora, mas me abençoa. Não, ele é Deus? Por que o Deus está sendo abençoado? Hã? Isso é sério, irmãos. Olha o que a Torá está dizendo aqui. Irmãos, uma outra coisa, no livro de Hebreus está dizendo que o maior abençoa o menor. Por que Faraó está pedindo para Moshe abençoar? Ele está dizendo que Moshe é maior do que ele, porque Moshe carrega a unção do Eterno. E outra coisa, irmãos, que eu preciso mostrar para vocês aqui, é o seguinte: quando eles vão embora, eles estão saindo de lá como escravos. Quais são as posses de um escravo? Quais são as posses de um escravo? Nada, nenhuma. Aí, a palavra diz que eles saíram e foram pedindo as coisas e saquearam o Egito. Todos eles saíram e ficaram ricos. Amém. Você não entendeu? Eu vou falar de novo para ver se você entende. Essa é uma época de transição para quem não tem nada passar a ter tudo. Tudo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque nós estamos ministrando a Paraxá agora. É uma transição. Eles não ficaram doentes, eles foram curados de todas as doenças no deserto. Quantos judeus morreram doentes? Em 40 anos? Ué! Os irmãos estão entendendo que eles levaram como riqueza, não foi só o material, eles levaram outras coisas também como riqueza, e a riqueza que eles levaram foi a saúde. Nós chamamos de refuah shleimah, saúde completa, onde eles caminharam 40 anos, a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no corpo, eles comiam, bebiam, faziam de tudo e não ficavam doentes. Como um povo desse, 2,5 milhões é um cálculo por baixo que a gente faz, 2,5 milhões de pessoas e não ter um doente? Onde você já viu isso? Os irmãos estão entendendo que o que eles estão levando então do Egito é algo muito mais impressionante? Vocês estão entendendo o que está saindo com eles? Sim. Eu estou querendo mostrar que tem um princípio aqui, irmãos. Da gente pegar isso hoje, começar a orar e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me cure, para mim poder sair desse ponto e transicionar para outro ponto. Amém. A gente precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar. Assim como foi comigo. Essa semana, eu recebi um recado de uma pessoa no meu Instagram, que ela estava falando muito comigo, porque ela assistiu um vídeo meu, que eu dou meu testemunho de cura de epilepsia. Quando eu tinha 17 anos. Eu fui diagnosticado pelo médico do Hospital das Clínicas em São Paulo, que eu ia ter epilepsia o resto da minha vida. E que eu ia ter que tomar remédio controlado o resto da minha vida. Quando eu recebi Yeshua, na noite em que eu recebi Yeshua, eu tinha ido à igreja, e quando eu voltei da igreja, eu tinha ouvido o pastor pregar que o Senhor podia curar qualquer enfermidade. Eu me ajoelhei na beirada da minha cama e falei assim: Senhor, se o Senhor cura qualquer enfermidade, eu quero que o Senhor me cure da epilepsia agora. Eu senti um fogo descendo do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Eu lembro que eu estava de joelhos, eu senti aquela presença, aquela coisa maravilhosa, e naquela época eu tomava Comital L e Cardenal. E aí, a minha avó estava em casa nessa noite, e ela chegou para mim com os comprimidos e falou assim: filho, toma um comprimido. Eu falei: não vou tomar porque eu fui curado. Ela falou assim: como assim você foi curado? Eu contei para ela a experiência que ela tinha, ela era uma serva de Deus. Ela falou assim: tá bom, filho, a avó vai orar por você também. 45 anos, nunca mais eu tive. Aleluia.
Você entendeu que tem um momento em que tem uma unção própria para isso? E a gente precisa pegar e crer que a gente vai ser curado. Então naquele momento, a cura veio. E o Senhor falou para mim assim: todas as pessoas por quem você orar presencialmente serão curadas. E nós temos tido essa experiência. As pessoas por quem nós oramos têm sido curadas. Nós oramos com uma pessoa em Votorantim que era, na época ele era um rapazinho, e nós oramos por ele, e ele foi curado da epilepsia. Hoje é médico. Os irmãos entenderam que isso é algo que está disponível para nós, e eu quero voltar na questão da autoridade. Nós temos que ter autoridade para poder orar e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Me cure. Quando nós fomos criados perfeitos, irmãos. O povo de Israel vai sair para uma jornada de 40 anos, eles não podiam ficar doentes, não tinha hospital, não tinha SUS, não tinha nada. Nem remédio tinha. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Isso é um poder que está à nossa disposição. Por isso, irmão, a gente tem que parar para entender o que a Bíblia está dizendo para a gente, os princípios que eu tenho que sacar daqui, para a gente poder aplicar. Se você está doente hoje, quando a gente acabar aqui, eu quero orar por você, para você ser curado em nome de Jesus. Eu creio nisso. O meu Yeshua ainda cura, ele ainda faz milagres. E nós vamos ver isso acontecer hoje. Mais alguma pergunta? Eu quero aproveitar a oportunidade e já dar o testemunho. Porque há 15 dias atrás eu estava a quase 700 quilômetros de Sorocaba, num lugar onde não tinha um pronto-socorro. E quando eu desci do carro, eu percebi que eu estava com a hemorragia. E aí eu lá no fim do mundo. Aí o meu marido falou assim: e agora? Agora você morre. Eu falei: eu estou dentro da promessa. Aleluia. E eu fui procurar uma farmácia, com muito custo achei uma farmácia. Aí comprei um absorvente daquele de... A mulher, depois de ganhar neném, usa, para conter a quantidade do sangramento que eu acho. Eu comprei 50, porque estava feio o negócio. E eu, ao invés de eu me preocupar com aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento, eu estava falando com a irmã agora há pouco. Era uma sexta-feira e eu precisava da minha ralá para o Shabbat. Eu estava tão preocupada com o meu Shabbat que me fez esquecer da hemorragia. E aí eu coloquei aquele absorvente de mulher grávida lá, né? E fui numa padaria com meu filho andando. E eu estava com muita tontura, não posso pegar. Quando eu entrei na padaria, tinha lá 3 halous. O pão trançado, recheado, perfeito, do jeito que a gente faz em casa. Amém. Resumindo, voltei para casa, acendi as velas, que daí já era Shabbat, o sangue cessou. Então eu fiquei nessa situação, fora de casa, por muitos dias. E até hoje eu não fui no médico. E eu estou bem para a honra e glória do Senhor. Então tem que acreditar. Tem que pegar cada versículo que está escrito dentro da Torá e aplicar na nossa vida. Porque eu já vivi coisas milagrosas que eu já contei aqui, com a autoridade que Deus nos deu, que Yeshua falou que faríamos. Eu estava vindo para a congregação, eu estava vindo para a sinagoga, 3 cachorros avançaram em mim, no meio da praça, e eu dei um grito: Adonai! Foi a palavra que veio na minha cabeça. Os cachorros se prostraram na minha frente, e todo mundo que estava ali começaram a olhar para mim, falando: de onde você é essa doida? Então, assim, o que tem acontecido na minha... Sexta-feira passada, aquela chuva, aquele vendaval que passou, eu tinha colocado o mezuzá na minha porta. E o meu marido, Débora,
pelo amor de Deus, a casa vai cair. Eu falei, não, aqui é a terra de Goshen. Aleluia. Enquanto eu escutava as vizinhanças gritando, eu estava adorando o Senhor. Aleluia. Então, assim, Rabi, só para finalizar, nós aqui somos um milagre. Aleluia. Glória ao Senhor. Todos entenderam isso? Nós estamos vivendo debaixo dessa unção. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, a Torá diz que eles saíram com seus exércitos. Eles saíram de escravos, eles foram tidos pelo Senhor como guerreiros. Os escravos se transformaram em guerreiros. Foi o que aconteceu conosco. Nós antigamente estávamos no mundo, a gente andava escravo de Satanás. Hoje nós somos guerreiros do Senhor. E nós saímos do Egito. E agora é tempo da gente saquear toda essa riqueza em nome de Yeshua, para a gente usar essa riqueza para glorificar o Senhor. Porque você vai ver uma coisa interessante, que o Senhor diz para eles assim: agora vocês vão para casa e vocês vão pegar toda essa riqueza e vão usar. Só que no caminho, e depois nós vamos falar sobre isso, o Senhor vai dizer para você assim: olha, nós vamos construir um tabernáculo. E mostrou para ele no céu o modelo do tabernáculo. E chegou Moshe e disse assim: olha, vamos construir assim, 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 nós vamos precisar de ouro, prata, pedras preciosas, azul, carmesim, só coisa maravilhosa. Onde é que tinha lugar para comprar isso no deserto? Não tinha. As ofertas saíram de onde? Do povo. E o povo entregou as ofertas e chegou num determinado momento que Bezalel, que estava responsável para construir o tabernáculo, ele virou para Moshe e falou assim: avisa o povo para parar, porque já tem tanta oferta que a gente já vai excedeu a nossa necessidade. Eu falei que um disso vai acontecer aqui na congregação. Os irmãos vão dar tanto dízimo e tanta oferta, eu vou falar assim: para, por favor. Né? Só que a gente sabe do seguinte, que aqueles que estavam ofertando, então recebe, que de nome de Yeshua. Também o outro recebendo aqui, fica lá na bênção aí. Aí, irmãos, a questão da oferta é que a oferta destrava milagre. Então eles estavam dando as ofertas para o Senhor e milagres estavam acontecendo na vida deles. Então você imagina que coisa linda. Isso tudo no deserto, irmãos. Eu e a Rebece aprendemos, quando nós estávamos no deserto bravo, nós aprendemos a dizimar e a ofertar. Foi a época que nós fizemos isso assim de uma forma extraordinária. E nós vimos tantos milagres, irmãos. A gente tem visto ainda, mas nós naquela época vimos tantos milagres acontecer, tantas coisas lindas. Por quê? Porque nós paramos para obedecer o princípio da palavra do Senhor. Então esses princípios estão diante de nós. Então eu quero dizer para você hoje, tem um princípio que diz assim: fique de olho naquilo que você vai receber do Senhor. Por quê? Porque é época de sair do Egito. Então na época de sair do Egito, o Egito vai ter que pagar o tributo a você. Eu não sei de onde vai vir esse tributo, mas eu sei que vai vir. Por quê? Porque está escrito, é um princípio da palavra. Então isso aqui, irmãos, é o que a gente tem que parar para acreditar nisso, para falar assim: Senhor, eu quero fazer isso aqui, eu quero receber, hoje eu quero fazer isso para glorificar o Teu nome, para usar esse dinheiro para a Tua glória. Porque, irmãos, dinheiro muita gente tem, mas que não usa para a glória do Senhor. Nós que somos judeus, nós temos uma história ligada a essa questão de sucesso. Eu queria aqui quebrar um paradigma. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade na Bíblia é unção, é proximidade com o Eterno. Dinheiro é sucesso. No seminário que nós vamos fazer, nós vamos explicar tudo isso. Mas eu quero que você entenda isso. A prosperidade, que é essa presença que nós temos do Eterno, através do Espírito Santo, ela vem primeiro que o sucesso. Tanto que a palavra bênção significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. A prosperidade vem antes, que é essa presença que nós temos do Senhor,
E aí o Senhor nos capacita a administrarmos as nossas finanças, para administrar o sucesso. Porque nós vamos estar debaixo do governo do Espírito Santo. Nós temos muitos exemplos de pessoas que estão aí no mundo e têm sucesso. Mas o sucesso delas causa a ruína delas e de outras pessoas. Adiantou ela ter dinheiro? Não. O dinheiro foi empregado para o mal. Você entendeu a diferença, irmãos? Por isso que quando o Senhor fala assim, eu vou saquear o Egito, vocês vão tirar aquilo que era do Egito para vocês. É porque o Egito tem que pagar tributo por tudo aquilo que ele fez com o povo de Israel. Hoje, irmãos, para mim poder caminhar para o fim aqui, hoje, se o mundo tem tudo que eles têm por nossa causa, pega todas as coisas que foram inventadas e que estão aí hoje. Quem foi que trouxe isso à existência? Foram os judeus. A grande maioria delas foi o nosso povo. Então nós não temos o que falar. Nós temos um povo que tem uma capacidade fora do normal. Está além das expectativas. Então quando eles estão saindo do Egito aqui, eles estão saindo porque chegou o momento da redenção deles. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas chega um momento que o Senhor fala assim, chega, parou, acabou. Agora é hora de eu virar isso a favor de vocês. Então a gente tem que ter paciência quando está passando por lutas. Eu e o Rebece foram 4 anos na Rebece. 4 anos de muita luta. Mas chegou num momento, irmãos, que o Senhor falou para mim assim, vai acabar a sua luta. Eu falei, Senhor, misericórdia. Nem me fala um negócio desse, Espírito Santo, porque eu já estou aqui atolado. Eu já não sei mais o que fazer. E o Senhor falou assim para mim, eu vou te dar um sinal. Eu vou mandar uma pessoa dentro da sua casa, um sinal. E aí, irmãos, nós morávamos num apartamento. Uma pessoa me ligou e falou assim, eu vou te visitar, um amigo meu. Sabe aquela pessoa que é muito seu amigo, mas que nunca te dá um mel? Tem gente assim, né? Amigo demais! Mas quando você está em necessidade, ele bate nas suas costas e fala assim, vai que vai te abençoe. Ligamos. Oh, aleluia. Nesse dia ele foi lá em casa. Foi lá em casa e tal, conversou com a gente, orou conosco. Homem de Deus também. Na hora que ele foi sair de casa, ele pegou um envelopezinho branco e colocou em cima da cristaleira. Falou assim, vou deixar isso aqui para vocês. Eu falei assim, tá bom. Aí quando ele saiu, eu fiquei olhando para o Rebelde e disse assim, ela falou assim, vai abrir não? Não, o que será isso, né? Será um bilhete, alguma coisa assim? Porque a gente não estava esperando nada, irmãos. Na época eram R$50. E o Senhor falou assim, começou. Daquele dia em diante começou a vir gente. Aí eu saía para pregar, em tudo quanto era lugar, as coisas começaram a mudar. Em 6 meses a nossa vida foi transformada. Mas por quê? Chegou um momento, um tempo. E durante todo esse tempo nós fizemos uma coisa. Nós louvávamos ao Senhor. Nós aprendemos a ser gratos ao Senhor. Em todo o dinheiro que entrava, a gente separava o nosso dízimo e a nossa oferta. Mesmo sem termos. Teve ocasião da gente ter uma conta para pagar e o dinheiro do dízimo separado. E aí eu olhava para aquele dinheiro, eu olhava para a conta, olhava para o dinheiro, olhava para a conta, e o Espírito Santo falava assim, não paga, deixa que eu vou resolver isso, dá o dízimo. Eu falava, mas sempre eu tenho que pagar a conta. Era uma luta, irmãos. Eu estou brincando aqui, mas era uma luta. A gente que é homem, a gente sabe o que é isso. Cumprir os deveres, para não cortar água, não cortar luz, coisas essenciais. Aí eu fui e dei o dízimo. Aí no dia que a conta precisava ser paga, alguém liga e falou assim, depois tem um dinheirinho lá na sua conta. É o livramento. Então, irmãos, por isso a gente tem que crer que essa paraxá tem esses princípios que são trazidos para as nossas vidas. Deixa eu pôr um pontinho aqui, Rabino. O problema da gente é que a gente tem medo de obedecer. O Senhor fala, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei.
A gente tem medo de ser fiel no pouco. Porque a gente acha que aquele pouco que você tem que pagar a conta. Você tem que comer. Só que o Senhor falou, ser fiel nesse pouquinho. E a gente tem que concentrar, quando você está no deserto, você tem que concentrar no pouco, não é no muito. Porque você não tem muito ainda. É no pouco. Você está entrando em R$1, R$5, R$100, R$200, é um pouquinho. Mas se você é fiel no pouco, o Senhor falou, opa, ele está obedecendo, ele está crendo. Porque a gente tem medo de crer. De que aquilo ali, se eu tirar, vai fazer falta. E aí é o problema, porque o Senhor não pode colocar a gente no muito. Porque a gente não está sendo fiel nem no pouquinho. Como que vai dar um grande para nós? Então, irmãos, para mim, passar régua nesse estudo aqui, terminando, eu quero pegar essa palavra da Rebeca e dizer o seguinte: o povo de Israel, quando estava no deserto, antes de ir no deserto, lá no Egito, eles foram fiéis. Os nossos sábios contam isso, que era um povo fiel ao Senhor. Fazia as coisas que precisava fazer, guardava Shabat, comia caché e tudo mais. O que aconteceu? Sendo fiéis, como escravos, o Senhor tornou-os príncipes. Eu vou repetir isso porque eu acho que isso é importante. Enquanto eu e você somos fiéis, enquanto escravos, com pouco, o Senhor tem toda a possibilidade de nos mudar de status e nos colocar como príncipes e colocar muito nas nossas mãos. Aleluia. Porque quem dá o pouco, na hora de dar muito, vai continuar dando. Por quê? Porque você entende o que é isso. Nós já tivemos casos, irmãos, de pessoas que vieram, o Senhor transformou a vida das pessoas, eles falaram assim: não, mas como que eu vou dar um dízimo de R$1.000? É muito dinheiro. Como é que eu vou dar um dízimo de 5.000? É muito dinheiro. Só que ele esqueceu que ele ganhou 10.000, 50.000. E aí? É isso, irmãos, que a gente tem que parar para entender. Se eu não for fiel, a minha colheita não vai vir. E a colheita, ela é consequência da minha plantação. A semana passada eu falei sobre isso. Então, pouca gente está obedecendo. As coisas estão acontecendo. Rabino, eu não estou vendo nada acontecer, mas você não tem que ver, você tem que crer. Amém. Irmãos, eu trabalho com o sobrenatural, com aquilo que é invisível. Eu obedeço. A minha prerrogativa é uma só: ouvir e obedecer. E olha que já foi difícil para a gente. E muitas vezes o Senhor pediu coisas para a gente, Ele disse assim: me dá aquilo que você tem de mais precioso. Eu falava: não, Senhor, nós temos experiências disso, irmãos. E o Senhor reverteu isso em grandes bênçãos. Então, isso aconteceu com o povo de Israel. Eles passavam pelas casas dos egípcios, os egípcios iam entregando ouro, prata, pedras preciosas, roupas, calçados, os utensílios para as mulheres. Tanto que você vai ver na Torá que as mulheres, elas tiravam os utensílios do corpo, elas tinham joias no corpo todo. Eu aqui no deserto não tenho lugar para poder mostrar as coisas. Tinha algum local lá para fazer uma festa, um negócio assim? Eu acho que não. Elas usavam isso então no dia a dia. Você imagina aquelas mulheres cheias de joia? Às vezes a gente fica até assustado. Você vê alguém com muita joia, você fala assim: nossa, que ostentação. Mas nosso povo lá no deserto fica até assim, aquele monte de coisa. E mulher é mulher. Até hoje ainda não assim. É. Mulher é um ser diferenciado, né? E mulher gosta de se vestir bem. E eu não condeno não, irmãos. Eu acho até que a mulher tem que ficar bonita. Fique bonita primeiro para o seu marido, depois para o Senhor. Mas faça a coisa certa. Agora, a mulher não pode se largar. Por favor, o seu marido,
precisa que você se cuide dele. Não sei nem porque eu estou falando isso agora, mas acho que, né? Mas se cuide. Cuide-se. Coloque as melhores roupas para o seu marido. Quando você for vir para a casa do Senhor, coloque a sua melhor roupa, coloque suas joias. Vamos aonde? Nós não vamos para balada. A gente vai para um lugar desse? Vamos para uma festinha e tal? A entrega do Oscar. Deixa eu dar uma palavrinha. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ele ia encontrar com um CEO lá, crente, ia encontrar numa empresa grande que tava, e ele foi muito bem arrumado, mas assim, pegou o melhor roupa. E quando ele estava subindo o elevador, o Espírito Santo falou assim com ele: eu queria tanto que você se arrumasse para a hora que você vai na minha casa, desse jeito que você se aprontou para esse homem, seria tão tremendo para mim. Porque disse que ir para a casa do Eterno ele ia de short, tênis, todo relaxadão, de camiseta, todo. E aí pro diretor da empresa, ele foi todo impecável. O Espírito Santo na hora falou com ele: eu queria que você se arrumasse para mim dessa maneira que você fez. Ele falou: nunca mais eu fui para a casa do Senhor de qualquer maneira. Eu dou o meu melhor na casa do Senhor. Porque se eu tiver que encontrar com um homem importante, eu vou dar o melhor. E para o Eterno, que é o meu Rei, meu Senhor e Salvador, eu vou de qualquer jeito, eu vou de chinelo, eu vou de tênis, eu vou de rasgado, de bermuda. Não vou fazer isso. Eu falei: nossa, acabou com ele. Acabou com a gente. Para mim, eu estou tentando encerrar, mas não está dando para encerrar. Para os irmãos que a gente canta aqui na congregação, e tem tempos que a gente não canta sobre quando a gente é fiel. Por favor. Posso ler? Por favor. Salmo, agora eu tenho que achar. Salmo 113. Ele fala assim: quem é como o Senhor nosso Deus? O homem. Cadê? Sempre não pausa. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do lixo levanta o necessitado. Aleluia. Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Aleluia. É o que você falou, que ele tira do pó, do lixo, do montouro, para sentar com os príncipes, né? E só para mim, né, para a gente entender isso aqui, os homens e as mulheres saíram cheios dessa riqueza. O Senhor mandou fazer um tabernáculo, eles iam para o serviço do Senhor no tabernáculo como? Como? Cheio de joia, cheio de riqueza. Não tinha onde guardar, irmãos. Tinha cofre lá? Não, eu estou falando para você, eu estou mostrando isso para você, porque a gente tem que raciocinar, irmãos. Então eles iam diante do Senhor com toda aquela riqueza. Não foram saqueados. Exatamente. E o Senhor olhava e dizia assim: olha que povo lindo, são os meus filhos. Por isso, quando você vier para a casa do Senhor, venha bonito, perfumado, cheiroso. Por quê? Porque o Senhor merece isso. O Espírito Santo merece que a gente dê o melhor para Ele, em nome de Yeshua. Amém. E você que me acompanhou até aqui, nós vamos terminando a Paraxá agora, e eu quero te convidar para você estar conosco na nossa próxima Paraxá, em nome de Yeshua. Não perca, porque vai ser emocionante. Um beijo no seu coração. Shalom, 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 todadabá.